Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos iniciar fazendo a leitura do Salmo número 4, que diz assim: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Amém? Então esse salmo aqui a gente vê, o salmista falando da confiança dele em Deus, como o Senhor ouve a oração dele, ouve o clamor dele, atende ele nos momentos de angústia, nos momentos de problema, de tribulação, quando ele está nervoso, quando ele está angustiado, o Senhor sempre está com ele, ouvindo a oração dele, ouvindo o clamor. E é o mesmo Deus que nós servimos, que também está conosco sempre, ouvindo a nossa oração, ouvindo o nosso clamor, as nossas preocupações, tudo. O Senhor está sempre conosco, Ele não nos abandona em nenhum momento, em nenhum minuto, em nenhum segundo das nossas vidas. Mas nós precisamos também buscar a presença do Senhor, Nós precisamos estar diante do Senhor também, buscando, clamando, orando, consagrando nossas vidas ao Senhor, porque Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus presente nas nossas vidas, que não nos desampara e não nos deixa só, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos mais uma vez reunidos na Tua presença, meu Pai, para agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, meu Deus. Te agradecemos, meu Pai, por todos os livramentos, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem suprido as nossas necessidades, porque o Senhor é um Deus poderoso, um Deus misericordioso, um Deus, Pai, que não nos abandona, e nós te pedimos, Deus, que o Senhor continue, Pai, sempre conosco, que o Senhor venha aumentar a nossa fé, que o Senhor venha nos dar sabedoria, Deus, entendimento da Tua palavra, que nós possamos andar sempre, Senhor, nos Teus caminhos, que o Senhor repreenda, Deus, todo desânimo, meu Pai, toda fraqueza, meu Deus, toda enfermidade, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti das nossas vidas, Deus. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor agora. Saudados somos de Jesus e campeões do bem da luz. Nos exércitos de Deus batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão há de receber lauréis como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessa temos nós, de jamais lutarmos sós, as flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olham os campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os
são fiéis ao bom capitão, hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória a alcançar. O mal vencendo avançai, hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui, e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Agora vamos ouvir a pregação com o pastor Pedro. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Nós vamos estar falando aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 16. Vamos estar fazendo a leitura do versículo 6 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Entrando ele, Samuel viu a Eliabe e pensou, certamente está perante o Senhor, o seu ungido. O Senhor, porém, disse a Samuel, não atentes para a aparência, nem para a altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem olha para o que está diante dos seus olhos, mas o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel. E ele disse, nem este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, mas Samuel disse, tão pouco este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel, mas Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu a nenhum deste. E assim perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Respondeu Jessé, ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel, manda chamá-lo, e não assentaremos à mesa antes que ele chegue. Então mandaram chamá-lo e fez entrar, e ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge, este mesmo. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu na presença dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Amém? Então essa passagem aqui, no início do capítulo, Deus faz uma cobrança a Samuel. Até quando ele vai tolerar a Davi, a Saul, sendo que o Senhor rejeitava. E ele manda que ele vá a Belém, na casa de Jessé, para ungir um dos seus filhos a rei. E ele fala com Deus, como eu irei? Ouvindo Saul, ele vai me matar. Mas o Senhor falou que ele tomasse um novilho e fosse, dissesse que ia para sacrificar o Senhor. E convidasse a Jessé. E ele chegando lá, convidou o Jessé e os seus filhos e foram para o que ele tinha de fazer diante do Senhor. E quando ele viu aquele moço, alto, formoso, guerreiro, ele olhou e disse, está diante de mim o ungido do Senhor. O Senhor faz mais uma advertência a Samuel naquela hora.
Não olhas para a aparência, nem para o tamanho, pois eu o rejeitei. O homem olha com os olhos e vê o que está diante dele, mas o Senhor olha para o coração. Então o Senhor, diz a palavra que o Senhor tinha escolhido um homem segundo o coração de Deus. E não era aquele homem. Porque nós vamos ver depois, no seguimento da história, que aquele homem ajuda e tenta de todas as maneiras a derrotar o seu próprio irmão. Porque Saul viu que tinha perdido o reino para ele, mesmo antes deles tomar posse. Mas nesse mesmo dia, ele faz passar todos os seus filhos diante dele ali. E ele, se fosse um profeta que não confiasse nele mesmo, ele podia ter dito, meu Deus, o que é que eu fiz? Agora não tem esse homem aqui. Mas ele pergunta para eles, acabaram os seus filhos? Ele disse, não. Ainda falta o mais novo, que ele está apacentando as ovelhas. Aquele que tinha menos importância, que não era guerreiro, que trabalhava ali um trabalho normal, apacentando aquelas ovelhas, livrando-as dos pregadores e trabalhando ali naquela luta, enquanto os outros sempre saíam à guerra quando havia guerra. Como Davi era o menor, ele não tinha idade ainda de ir para a guerra. Por isso, os seus irmãos sempre se achavam que eram mais importantes do que ele. O próprio Samuel, quando vê Eliabe ali, ele se encanta com aquele homem, com aquele moço, e diz, esse é o ungido do Senhor. Então, ele estava olhando aquele homem, a aparência dele. E como tem um ditado bem popular que diz que as aparências enganam. Às vezes nós tratamos com uma pessoa, achamos que aquela pessoa é uma pessoa maravilhosa, e ela está ali preparando um laço. Ela veio como um intruso para preparar um laço, para colocar no nosso caminho. E o próprio Samuel, sendo um homem de Deus, ele, de entrada, ele olhou e viu que era aquele homem. Mas o Senhor esclareceu para ele, não, você não vai olhar o que você está vendo, o tamanho do homem, nem a aparência. Eu olho para o coração e eu vou te dizer qual é. A hora que ele vier, eu vou te dizer qual é o que vai ser. E foram passando aqueles homens, e eu creio que Samuel foi olhando ali e foi ficando preocupado, porque ia passando e cada um passava, não é esse, não é esse, não é esse, e ele já estava, talvez pensando consigo mesmo, peraí, mas acabou os filhos dele, não apareceu esse homem, como é que Deus me mandou nesse lugar? Mas quando você tem consciência do que Deus mandou fazer, tenha certeza que vai ser daquela maneira. E Samuel tinha essa certeza, que ele estava ali amando do Senhor. Ele estava ali pela desobediência de Saul, o Senhor queria tirá-lo. Ele não iria mais ser rei. Ele já estava rejeitado pelo Senhor, então ele não tinha mais saída. Mas Samuel fica ali e vai passando os filhos de Jessé, e cada um que passa ele olha, não é esse, não é esse, não é esse, até que ele pergunta se acabaram seus filhos. E aí vem a surpresa, ele disse, não, eu ainda tenho um. O mais novo, ele é o pastor das ovelhas. Ele está trabalhando como pastor com outros empregados lá. Ele se manda chamá-lo. Nós não vamos sentar à mesa antes que ele chegue. E na leitura aqui é uma coisa rápida, mas se nós formos analisar, que aquele homem estava numa certa distância olhando aquelas ovelhas. Vai um portador lhe chamar. Ele chega, tem que se arrumar, se preparar para entrar ali diante da pessoa que estava visitando eles ali. E eles sabiam que Samuel era um homem de Deus, era um sacerdote do Senhor e um dos grandes profetas, que naquela época era chamado de vidente. E ele, com certeza, entrou ali tranquilo, porque ele era uma pessoa amável. E quando ele entra ali na sala, o Senhor fala com ele, é esse aí, levanta-te e unge. E aqui no último versículo tem uma coisa interessante. Samuel tomou o vaso de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e daquela hora em diante o Espírito de Deus se apoderou de Davi.
Então nós vemos aqui que Samuel não teve que ficar cuidando de Davi. Porque no final ele diz, então Samuel se levantou e foi para Ramá, ele voltou. Eu já fiz a minha parte. E se nós formos continuar aqui, nós vamos ver que Saul começou a ter problema com o Espírito de Deus que lhe perturbava, o Espírito da parte do Senhor, e aconselharam que ele chamasse uma pessoa que soubesse tocar a harpa para que aliviasse ele quando tivesse aquele problema. E o que foi indicado, a pessoa que foi indicada a Saul foi exatamente Davi. Olha como Deus prepara as coisas. Davi precisava vir ali para o palácio para começar a ver como é que funcionava, como é que era, como é que não era. E ele entrou ali naquele palácio. Mas Saul foi se enciumando dele, foram acontecendo as coisas, veio uma guerra com os filisteus e havia um gigante ali que ninguém vencia e termina que Davi vai lá e vence aquele gigante e Saul cresceu mais o ódio por Davi pelo canto que os pessoal cantaram naquele dia, dando mais honra a Davi do que a ele. E ele botou no seu coração que tinha que eliminar. Mas Deus estava do lado dele. Ele tentou várias e várias vezes e não conseguiu, porque Deus era com ele. Porque quando diz aqui, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então o Espírito de Deus estava sobre Davi. Estava sobre ele em tudo aquilo que ele fosse fazer. Porque Samuel foi embora. Samuel cumpriu a missão dele aqui e foi embora. Agora era por conta de Davi. E ele consegue a vitória, consegue se sair de tudo aquilo e ser um dos grandes reis de Israel. E, como dizem alguns estudiosos, que a pessoa mais importante para Deus foi Abraão, que foi chamado de amigo, meu amigo Abraão. Mas Davi foi o homem que teve mais amor na obra do Senhor. É tanto que o Senhor fala na Bíblia tantas e tantas vezes, que faço isso por amor ao meu servo Davi. Livra essa cidade por amor ao meu servo Davi. Não vai acontecer isso por amor ao meu servo Davi, porque Davi era um homem que teve aquele tempo todo, ele teve alguns erros, mas o coração dele sempre foi voltado para Deus, uma coisa especial. Davi não permitiu a idolatria enquanto ele foi rei. Enquanto ele foi rei, ele não permitiu a idolatria em Israel. E se nós formos olhar na história da Bíblia, é uma das coisas que mais o Senhor detestava, que ele não queria, era a idolatria. Tanto que quando Salomão começou a reinar, ele disse: ouvides a voz do Senhor teu Deus, se seguiu meus caminhos, se estiver sempre na minha presença, mas na sua velhice ele se deixou levar e começou a servir a outros deuses, e o Senhor falou: eu não vou rasgar o reino na tua mão, por causa de teu pai Davi. Enquanto Salomão fez tudo dizendo pelo meu pai Davi, conforme ensinou meu pai Davi, ele foi bem. Quando ele começou a fazer só por conta dele, ele começou a cair e terminou caindo de verdade. Tanto que quando ele morreu, o reino já foi dividido. Já era dividido automático, porque o Senhor não se agradou dos últimos feitos de Salomão. Os primeiros Deus fez tudo, abençoou em todas as maneiras, lhe deu sabedoria como ele pediu, lhe deu condição dele preparar aquele palácio, preparar a casa do Senhor, fazer tudo como Davi tinha planejado. Ele preparou tudo ali por ordem de Davi, que Davi já tinha deixado inclusive a grande parte do material que ele tem que usar ali, porque Davi foi escolhido por Deus. Aqui fala claramente: eu escolhi. Você vai lá que eu escolhi. Tenho escolhido um homem segundo o coração de Deus. Ele foi escolhido pelo Senhor. E porque ele tinha o coração voltado para Deus e não decepcionou, ele não deixou que a idolatria entrasse em Israel. Ele manteve aquela cidade sob controle, enfrentou grandes dificuldades,
guerras até dentro da sua casa com seus próprios filhos, mas ele foi vencedor em todas elas, em todas as batalhas que ele entrou, em grandes dificuldades que ele passou. Ele era um homem tão obediente a Deus que ele teve Saul nas suas mãos várias vezes e ele nunca fez mal nenhum a ele, porque ele falou para o seu próprio colega, o homem que andava com ele de confiança, ele disse: longe de mim que eu estenda a mão sobre o ungido do Senhor. Ele teve a oportunidade de encravar Saul com a lança, ele cortou o manto de Saul e não o matou porque ele não quis, porque ele temia a Deus e não queria de maneira nenhuma estender a mão contra um ungido do Senhor. Apesar que ele também já era ungido do Senhor. Naquele dia em diante, Saul ficou lá, mas para o Senhor, o rei, já era Davi. Só que ele não foram poucos dias de luta, foram muitos dias, foram muito tempo de preparação, foram lutas e mais lutas, andando por lugares, se escondendo de Saul e de todos eles, para poder chegar. Enquanto isso, ele foi se fortalecendo, ele foi se preparando. O Senhor o preparou primeiro para poder assumir. O Senhor primeiro o preparou, o colocou vários e vários anos ali em guerras, em luta, em batalhas, e sendo vitorioso, e Deus colocando a perfeição na sua mão para quando ele assumisse o reino, ele estivesse pronto para reinar e ser, como ele foi o primeiro que conseguiu ser rei de Judá e de Israel, tudo na mão dele. Era o grande rei, que passou para Salomão também, os dois reis, e foi dividido depois da morte de Salomão. Então Davi foi escolhido por Deus. Samuel foi lá como instrumento na mão do Senhor, tanto que o primeiro que entrou, ele disse: é esse aqui. Mas Deus falou para ele: não, não é esse. Quando Davi entrou, aquele jovem lá, aqui fala que ele era de belos olhos, de boa aparência, mas muito jovem, o Senhor falou para ele: levanta-te, unge, é esse aí mesmo. E ele, como conhecia a palavra do Senhor e obedecia a ordem do Senhor, ele foi ali e ungiu aquele homem que foi o segundo grande rei de Israel. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós estamos hoje aqui, como estamos toda terça-feira, levando a palavra do Senhor na casa de cada um dos irmãos. Depois vamos estar orando aqui por cada lar, por cada família, colocando na presença do Senhor, pedindo que o Senhor venha abençoar a cada um, que o Senhor venha dar vitória na vida de cada um, que o Senhor venha nos livrar de todo o mal, venha estar conosco, trazendo saúde, paz, prosperidade em todas as famílias. Então hoje é uma noite especial, porque nós podemos estar aqui falando da palavra do Senhor. Domingo nós vamos estar ali no templo, também glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Estamos convidando os irmãos para estar conosco ali. É sempre bom nós estarmos juntos, glorificando e bendizendo o nome do Senhor, ouvindo a palavra, os louvores, ouvindo o testemunho dos irmãos que vêm para contar aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, como Ele tem dado livramento a cada um, e nós vamos estar domingo ali agradecendo a Deus por tudo isso, e terça-feira mais uma vez vamos estar aqui novamente, também trazendo a palavra do Senhor. Amém? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Vamos agora estar orando pelo encerramento e agradecer a Deus por tudo. Eu só os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar nessa noite, pedir que o Senhor venha derramar sobre nós bênçãos sem medida nessa noite. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E Deus fala nessa noite: descansa nos braços do Senhor, porque eu estou contigo, igreja. E nessa noite eu te peço, a Deus Todo-Poderoso, Santo de Israel, que tu vai ao encontro de cada irmão, Senhor. Vai ao encontro de cada família, Senhor. Vai ao encontro da tua igreja nessa noite, Senhor. Derramando bênção especial, porque tu és o Deus da providência, tu és um Deus de amor e tu és um Deus de bondade e é um Deus que abençoa. Por isso, nessa noite eu te peço, tu vem abençoar cada lado nessa noite, cada família representada, Senhor, e que tu venha abençoar a tua igreja com toda sorte de bênção, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus, glória a Deus, amém? Vamos receber a bênção do Senhor, amém?
que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre, que todos possam dizer amém.